Bom, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos aí então ao módulo de análise gráfica. O que que é análise gráfica? O que que eu consigo entender de um gráfico, de fato? O que que tem dentro de um gráfico e tudo mais? Eu vou te explicar nessa aula de hoje, tá? Nessa aula de agora, eu vou estar te explicando o que que são esses gráficos, para que que eles servem e o que que tem dentro de cada um desses pirulitos aí que você está vendo, tá? Esses, sei lá o que você pode estar entendendo como que se fosse isso aqui fosse uma pilha, né? Uma pilha verde e uma pilha vermelha, tá? Então, às vezes você olha para isso aqui, o que que é isso aqui, tá? Então, primeiramente, o que que são os gráficos, de fato? O que que é esse módulo de análise gráfica? Basicamente, como o nome diz, a gente vai analisar o gráfico, análise do gráfico, para ter uma noção de onde é o melhor lugar para comprar e para vender um ativo, ok? Então, nós vamos ver também mais para frente a lógica comercial. O que que eu preciso saber para poder ter lucro nessa bagaça desse gráfico aí, tá? Então, esse gráfico ele se chama gráfico de candlestick, porque ele é um candle, ok? Ele é um candle que ele abre e fecha, ok? Ele tem uma abertura e um fechamento. Eu vou te explicar tudo isso nessa aula, tá bom? Então, o primeiro momento é toda a plataforma operacional tem um gráfico de candle. É isso que importa, ok? Toda plataforma, sendo MetaTrader, desde qualquer plataforma operacional, vai ter um gráfico na sua tela e vai ter outras informações muito importantes, que são, primeiramente, vai ter o gráfico, ok? Vai ter esse gráfico se movimentando. Ele se movimenta tanto para cima, ele para, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai lá para cima, vai lá para baixo. Isso aqui se chama o movimento que o gráfico ele percorreu, ele fez um movimento. Ou seja, ele sai de um ponto X e vai para um ponto Y. Ou seja, ele saiu de baixo e foi para lá em cima. Tá? Da mesma forma agora, ele estava aqui nesse pico, nesse cume, né? Nesse topo, você vai saber que isso aqui é um topo, e agora ele andou, o último movimento que ele fez foi daqui desse ponto, tá? Nesse ponto ele estava e foi para parar agora nesse ponto. O gráfico ele se movimenta assim, para cima, para baixo, para o lado, para o outro não, tá? Mas ele fica lateral também. Você vai aprender o que é essa lateralidade. E o gráfico ele se movimenta sempre para o lado direito. O que tem do lado esquerdo é o que já aconteceu no gráfico. Ou seja, aqui a gente está falando do ativo euro, euro USD, ok? Que é o euro, o par de moeda euro contra o dólar, tá? Todo ativo tem um gráfico, ok? Então, isso aqui é um gráfico, basicamente a representação do tempo e preço. Nesse caso, o gráfico de candlestick. Então, eu te expliquei aqui dentro o que, que tem aqui. Aqui tem o gráfico, que ele é a representação gráfica do que aconteceu num período de tempo e o preço, ok? Então, o gráfico ele representa o deslocamento do preço. E com base no gráfico que está aparecendo aqui, a gente faz o estudo, a gente faz a análise do gráfico, perfeito? Isso é muito simples, muito fácil. De repente, você que é novato, vai estar, uau, que legal, mas você que é mais maduro aí, já está no day trade, você vai falar, que palhaçada essa aí, ele está explicando isso. Só que, claro, a gente precisa explicar isso, né? A gente precisa explicar para quem está começando, tá, galera? Tá bom? Então, eu estou aqui fazendo do básico ao avançado, que nem eu já falei, se você já é avançado, você já parte lá para o módulo de SMC, o módulo de estrutura operacional, tá? Aqui é para realmente a gente dar a introdução do que é o gráfico e por que a gente analisa o gráfico. É muito importante você saber disso, ok? O gráfico ele me fala, ele me conta uma história, ele me conta uma história. Olha só qual é a história que ele está contando aqui, ó. Eu afastei, eu tirei o zoom, tá? Isso é muito importante você fazer e aproximar o zoom somente quando ele está na região que a gente quer. Isso você vai aprender mais para frente, ok? Então a gente vai fazer um estudo aqui do gráfico, tá? A primeira coisa que eu estou te explicando é o gráfico, é o que tem aqui no meio. A gente ainda tem mais duas informações que são muito relevantes, que é a tabela de preço que fica do lado direito aqui, tanto nessa plataforma que eu já passei para vocês lá no módulo de estrutura operacional, que ela é a Black Arrow, que eu só utilizo ela para fazer os estudos, as análises, ok? Quanto na MetaTrader, que é onde eu opero de fato, na minha conta real, beleza? E
Toda a plataforma, todas essas duas plataformas e outras plataformas também que eu conheço, Trade, NinjaTrader, todas elas têm a tabelinha de preço do lado. Tem o gráfico e tem o preço, ok? E também tem uma outra informação aqui embaixo, que é a tabela de dia. Tem aqui embaixo, vai ter dia barra tempo, ok? Então aqui é o tempo, ok? A gente poderia só colocar como tempo aqui, só tempo. Então, uma plataforma operacional, ela tem um gráfico, ela tem tabela do preço, ok? E ela tem, vamos falar tabela de tempo, ok? Ela tem isso, uma plataforma operacional ela tem isso, tá? E com base nisso tudo, a gente faz a nossa análise gráfica, ok? Então aqui, ó, vamos fazer só um estudo bem rapidinho. De onde ele veio e para onde ele vai. Presta atenção nessa palavra, de onde ele veio para onde ele vai. De onde ele veio, a gente sabe. Ele veio lá de baixo, lá, ó. Ele saiu daqui, fez um movimento, depois você vai estudar o que é e cada um desses movimentos, ó. Ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Existe o nome técnico disso, ok? Que é topo, fundo e lateralização e tendência. É o que você precisa saber que está acontecendo aqui no gráfico, ó. Ó, ele vem para baixo, vai lá para cima, deu uma porrada grande, né? Ou seja, o gráfico ele se movimenta para cima e para baixo, ok? Para cima e para baixo. Eu estou fazendo o desenhozinho aqui, tá? E daí depois eu vou te explicar o que é essas montanhazinhas aqui e o que é essa parte de baixo aqui, tá? E o que é essa parte de cima, tá bom? Eu vou te explicar o que é esse movimento para cima, vou te explicar o que é esse movimento que ele vem e faz aqui, ó. Eu vou te explicar o que é esse movimento também, fica tranquilo, tá? Então, esse movimento que ele não vai nem para tanto para cima nem tanto para baixo, ok? Ele fica lateral. Aqui em cima são os topos, tá? Topo, topo, topo. Topo é sempre o que está em cima e fundo sempre o que está embaixo. Nós vamos ter uma aula exclusiva de cada um desses aspectos. Topo e fundo, lateralização e tendência, que é o que você precisa aprender do Price Action, né? O que é Price Action? Vamos lá. Price Action. Que nada mais, nada menos é do que ação do preço. É como o preço ele se comporta, tá? Então, o que faz o preço ele se movimentar, Cris? O que faz o preço ele se movimentar? Ele saiu desse fundo, foi para cima tão forte assim. O que faz? Ora, a quantidade de compradores e de interesse comprador nessa região. Toda vez que o preço ele sai de baixo e vai para cima, existiu interesse comprador. Muita gente comprou aqui, tá? Não intencionalmente, mas incondicionalmente. Você vai entender isso no módulo de manipulação de mercado. Nem sempre as compras foi porque precisou existir compra aqui nesses pontos. Só que existiu um alto volume de compra que fez o preço subir, ok? E da mesma forma, normalmente nesses fundos existe um alto volume concentrado, ok? Que é a zeragem de posição para uma nova abertura de posição. Ou seja, aqui em cima entraram vendido. Por isso que o preço ele cai, tá? Ele cai. E quem vendeu aqui para ter lucro, lembra? Eu já falei, tem que vender e tem que comprar. Quem vendeu lá em cima, aqui o que eles têm que fazer? Compras, ok? Eles têm que zerar as posições de vendas deles. Como que eles zeram? Comprando. Os comprados, né? Eles vêm, os vendidos estão aqui, depois entra os comprados, entra muita ordem de compra. Muita ordem de compra nessas regiões aqui, ok? Por isso que o preço ele se locomove para cima, ok? Ele vai lá, ele sai lá de baixo, lá de cima vai para baixo, beleza? Lá de cima ele sai, por quê? Ele vem para baixo porque entrou muita venda ou aconteceu manipulação aqui, né? Entrou muita venda incondicional, que é o que eu vou falar nas aulas de manipulação. Nem sempre as pessoas aqui elas estão acreditando de fato numa venda, só que os grandes players eles manipulam o mercado para capturar stop loss de todo mundo aqui. E aí o stop loss de todo mundo que está comprando aqui é venda, entra muita venda nessa região. É por isso que o preço ele cai,
tá? É porque entrou muita venda. Nem sempre é uma venda intencional, tá? Que é o que eu quero falar. A pessoa não, ela estava ciente que ela queria vender nesse nível de preço. Não, nem sempre é uma venda intencional aqui, nesse nível de preço aqui. Na verdade, o que que acontece? Muitas pessoas, porque essa porrada foi forte, eles entendem, não, vai ter mais compra aqui, daí eles vêm e compram aqui, acreditando que o mercado vai ir para cima, o preço vai se desenvolver para cima de novo, tá? E o que que acontece? Eles colocam as suas ordens de risco, né, que é o limite que eles podem perder, abaixo. E o que que são essas ordens aqui? São as vendas. O que que acontece quando ele vem e captura todo o stop loss da galera, ele vem forte para baixo. Então o player só teve que colocar um pouco de venda aqui para forçar o preço para baixo. Depois, o que ajudou a andar mais rápido foi os stop loss de todo mundo, ok? Isso tu vai aprender na aula de manipulação, no módulo de manipulação, tá? Mas eu queria só interpretar por que que o preço ele subiu aqui. Por que que ele subiu aqui? Saiu daqui e subiu lá para cima. Porque existiu muita compra aqui. Se foi incondicionalmente ou intencionalmente, a gente vai aprender isso na aula de manipulação, no módulo de manipulação, tá? Mas o que eu quero que você aprenda é que existiu muita compra aqui. Muita compra, muito comprados. Muita gente comprou aqui. Comprou. Se foi intencionalmente ou incondicionalmente, a gente vai aprender. Aqui depois, por que que ele cai só um pouquinho aqui, ó? Ele cai só um pouquinho. Porque quem comprou quer fazer lucro. Ou seja, vai ter que vender um pouquinho dos lotes que compraram aqui. Então, ele cai. Depois, o que que eles fazem? Eles fazem o preço cair com a zeragem de posição, eles vêm e compram um pouquinho mais aqui. Porque, eu não sei se você sabe, nas tesourarias eles têm uma quantidade de lotes a trabalhar. Por exemplo, 30 mil lotes vocês têm que comprar. O chefe da mesa chega lá hoje vocês vão ter que comprar 30 mil lotes. Só que nem sempre é possível comprar no mesmo nível de preço. Você vai entender na aula de manipulação tudo sobre isso, sobre compra e venda, etc. Essa troca de lote e tudo mais, eu vou te explicar lá. O que eu quero te explicar é por que o preço subiu. Por que o preço ele se movimenta para cima e para baixo, 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 para cima. E o que que é essa movimentação que o preço fez? Por que que ele fez isso? Porque muita gente entrou comprada aqui com uma grande quantidade de lote, depois vendeu aqui, comprou aqui, né? O player compra aqui, ele comprou 20 mil lotes dos 30 que ele tinha lá, que o chefe da tesouraria falou para ele que ele tem que comprar. Ele precisa comprar 30 mil. E, claro, precisa fazer lucro. Aqui ele já zera 15 mil. E ele já fez lucro com isso. Ou seja, ele está com 5 mil lotes ainda. Só que dos 30 mil ele só comprou 20. Então ele tem que ir comprando todos os lotes que o chefe da mesa falou. Ele vem aqui e compra mais 5 mil. Mais 5 mil aqui. Mais 5 mil lotes. Ou seja, se ele comprou 20 mil aqui, o preço subiu, ele zerou 15 mil, o preço caiu, ou seja, ele está ainda com 5 mil. Ou seja, então ele está com ainda 5 mil do contrato que ele comprou lá embaixo. Tá? Então ele está subindo aqui com mais 10 mil lote, ok? Ele está subindo com 10 mil lote aí para cima, ok? Certo? Daí lá em cima, lá, ó, ele vende dos 10 mil, ele vende, sei lá, mais 5 mil. Ele vendeu 5 mil. Então ele está descendo com 5 mil aqui de novo. Ou seja, aqui ele vai lá e compra 2 mil. 2 mil, ele ainda tem que comprar dos 20 mil, 5 mil. Aqui para cima ele já vai subir com 7 mil lote, tá? E aqui ele começa a zerar. Dos 7 mil ele zera 2.500. Ele compra aqui mais um pouquinho, digamos, tá? Se ele comprou 2, faltam 3, ele compra mais. Daí ele compra o restante, o restante aqui, sei lá. Ele compra mais 1.500, ok? E daí aqui mais 1.500, ok? E aqui ele vai zerando. Daí ele vem aqui e zera 3 mil lote. E assim vai até acabar os contratos dele, ok? Então ele vai empurrando o preço para cima por causa dessa troca de lote que ele tem para fazer, essa manipulação. Então o preço ele se movimenta porque muita gente comprou e aqui entrou venda. Comprou, entrou venda. Comprou, preço subiu. Entrou venda, preço caiu. Comprou, entrou compra, preço sobe.
Vendeu, entrou venda, preço cai. Aqui o preço subiu por quê? Porque entrou compra de novo, entendeu? Então é por isso, tá, gente? Eu quero explicar isso. Por que, que o preço ele se movimenta desta forma, entre subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir um pouquinho menos, descer mais agora, ó. Agora ele não tá mais subindo tanto, ele tá agora caindo, ó, tá vendo? Então trocou o lote aqui. Trocou nessa posição, troca mais para vendido do que para comprado. Então tem muito isso de você analisar também, tá? Por exemplo, aqui entrou uma porrada de venda. Agora aqui começou a subir mais, ó. Subir mais, ou seja, se a gente botar uma linha aqui, o preço ele está mais se movimentando para cima. Só que num determinado momento ele vem e quebra essa estrutura de alta, digamos assim, aqui, ó. E ele quebra exatamente. Eu não opero assim, tá, gente? Eu só estou explicando, ok? Eu não fico concentrado em LTA, LTB, linha de tendência de alta, para pegar tendência, LTB, esquece isso aí, tá? Tu vai aprender algo muito, muito melhor do que isso, tá? E com certeza toda aquela parte sentimental que você deve ter aí, tá? Muita aceleração no coração e tal. Não, você vai aprender a ser tranquilo no seu trade, ok? Até porque você vai ter uma carteira de investimento com vários e vários ativos e você só vai esperar o preço chegar onde você quer. Essa que é a diferença aqui também. E você vai comprar sempre no melhor preço e vender sempre no melhor preço. Agora o preço vem e faz o quê? Ele abre já aqui, ó. Lembra que eu falei que aqui teria um gap? Praticamente eu acho que foi um gap aqui, tá? Só se eu aproximar. Mas digamos que isso aqui é um gap. Lembra que eu falei o que é gap, tá? Agora ele vem e faz isso aqui, ó. Pá, pum, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Você tem que entender que o preço faz para cima, para baixo, 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 para baixo, para cima, para cima. Enfim, e existe uma análise a ser feita com base no movimento do preço. Por exemplo, aqui ele estava encaixotado, ele estava congestionado. Do nada veio uma porrada tão grande que saiu desse range. A gente fala que isso aqui é um range, tá? E depois ele volta, testou o range, voltou lá para cima, rompendo esse nível. Agora ele está ganhando novos níveis, novos níveis. Você vai aprender na aula de SMC o que são esses novos níveis. Aqui agora ele vem e perde os níveis. Aqui ele perdeu esse fundo aqui, ok? Você vai aprender o que é tendência, tudo mais, estruturas operacionais. Fica tranquilo. Então isso aqui é a análise do gráfico. Mas o que é? O que é a análise do gráfico? É analisar o que o preço está fazendo. Porque imagina só, se eu não tivesse o gráfico, eu ia ter que ter o quê? O tempo e o preço, tá? Que era assim que funcionava nas antigas, logo quando começou o mercado financeiro. Existia uma fitinha que ficava imprimindo, uma impressorinha, imprimia os níveis de preço e a pessoa só sabia ler o preço. O preço. Até que um japonês, sei lá, eu acho que criou os candlestick, né? Na verdade, se você pegar para estudar essa questão de quem criou o quê, quando que foi criado os candles e tal, eu não sei se foi primeiramente os candlestick criados ou foi o gráfico de linha, não sei. Tem vários tipos de gráfico operacional, só que o que eu vou ensinar para você é o gráfico de candle. Agora, o que é o candle em si? Ele é a representação do tempo e do tempo lá embaixo e do preço, tá? Então, se eu pegar e jogar o preço mais para cá, ó, o candlestick mais para cá, você vai ver que ele fez esse movimento aqui, tá? Ó, ele faz esse movimento aqui, vai aqui, 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 olha o tamanho do pavio. Depois você vai entender o que é isso aqui, tá? E daí ele cai aqui, aonde que ele parou? No preço de... No caso é o euro, tá? Então é diferente. Se você já vem do mercado brasileiro, é um pouquinho diferente o preço aqui. Tá em 1,120,25. Ele chegou na mínima aqui, ó. Nesse paviozinho ele chegou 1,120,25. Agora ele tá aqui 1,120,37. E aqui é o spread, tá? Isso que é o spread que eu quero falar para você. Se você for vender um ativo, você vai vender lá em cima. Você vai vender aqui e a sua ordem vai entrar meio que contra. Tem que cuidar com o spread aqui. Ele tem que estar muito próximo à linha verde da vermelha, tá? Isso aqui é papo para depois, ok? Para você entender um pouco mais sobre isso. Agora é a análise gráfica pura. E eu quero te explicar aqui, ó. Esse candle aqui, ele tem aqui, ó, ele sai daqui, ó, ele sai desse preço aqui e sobe lá para cima lá, ó. Vamos entender só esse candle? Só esse candle aqui, ó. Vamos entender ele. Esse candle, ele tem uma peculiaridade, ele é um candle que ele sai daqui e vai lá para cima. Ou seja, ele é um candle de alta. Ou seja, entrou muito comprador.
tá? Normalmente a gente utiliza aqui cor verde para simbolizar candles de alta, que são candles que entrou muita compra aqui e foi lá e foi até aqui assim, tá? Depois você vai entender o que é o candle e entender ele. Então, candles verdes aqui no meu gráfico é simbolizado candles de alta, ou seja, ele abre aqui em cima, aqui embaixo e fecha em cima. Agora, olha esse outro candle vermelho aqui. Ele abre em cima e fecha embaixo. Ele é um candle de venda. Venda. Entrou vendedor, entrou comprador. Muito fácil, ó. Ó, vamos lá. Entrou comprador, entrou vendedor. Entrou comprador, entrou vendedor. Entrou comprador, entrou vendedor. Entrou comprador, entrou vendedor. Entrou muito comprador. Olha lá, ó, estourou lá para cima. Ó, os compradores não estão mais muito fortes aqui. E aqui entrou uma barra muito forte de venda. E aqui os compradores tentaram dar uma resposta para empurrar o preço para cima, não conseguiram. Ó, entrou muito vendedor e foi. Plaus, lá para baixo, certo? Mas vamos entender um pouquinho da anatomia do candle. O que é anatomia? É entender a estrutura desse candle, como é que ele funciona. Ok? Então vamos lá. Eu vou fazer então, eu vou entrar dentro desse candle, eu vou te explicar cada uma das 4 informações cruciais que você precisa aprender aqui, tá? Partindo do princípio que esse candle ele é um candle de alta, ele abre num determinado nível de preço e ele fecha num outro. Então ele vai e chega num nível máximo e num nível menor, tá? Então, lembrando, a gente tem lá a tabelinha do preço, Tem vários preçozinhos aqui. Lembra? Olha lá a tabelinha do preço, ó. Tem vários preços aqui. Enfim, é um preço, é um nível de preço. Eu vou desenhar aqui, eu vou fazer uma tabelinha, tá? Como se fosse aqui, ó. Então, aqui o candle nesse pavio aqui, esse aqui é o pavio, já vou te explicar o que é aí. Ele chegou a 1,025, ok? Aqui, ele tá subindo, né? Ele chegou aqui e foi para cima, tá? Ele chegou então em 1,036. Ele foi até lá em cima, lá, ó. Foi até lá em cima. E aqui também ele foi, ó. Ele chegou ali, tá? Então eu vou botar de amarelinho para entender mais fácil, ó. Ficar mais claro essa informação. Ok? Aqui. Calma lá que vai dar tudo bom, tá? Então vamos lá. Aqui ele também tem uma informação pra gente, certo? Eu tenho uma informação aqui, uma informação aqui, uma informação aqui e outra aqui. E uma aqui, que eu já vou te explicar. Então esse candle, ele faz esse movimento aqui, ele abre aqui, começa a subir. Eu já vou te mostrar no gráfico como que isso funciona. Começa a subir, opa, voltou. Por que ele sobe? Porque entrou muita compra aqui, muito comprador, opa, começou a entrar vendedor, empurrou para baixo. E começou a entrar comprador, vendedor. E é uma briga danada, cara, entre comprador e vendedor, entre comprados e vendidos, tá? Isso aqui é uma briga, é uma selva. E aí ele chega aqui, chegou aqui, e veio aqui, chegou, foi, opa, daí pegou mais liquidez aqui embaixo, tem muito mais interesse na compra nesse nível de preço, e ele volta com toda a força, ele chega lá e daí ele sente e fecha aqui, tá? Então um candle ele tem 4 informações cruciais, na verdade 5, ok? 5 informações cruciais, que é o que? Aqui, o preço mínimo, tá? Tudo é preço dentro desse candle, tá, galera? Então, a mínima, a abertura, o fechamento e a máxima. E aqui é o corpo do candle. Beleza? Então, vamos entender cada um desses pontos, tá? Se eu falei que o candle é uma briga danada entre comprador e vendedor, para tu comprar alguma coisa, tu tem que comprar num preço X e vender num preço Y. Lembra que tem a tabelinha de preço? Então, os compradores estão ligados nesses preços aqui. 0,25 é mais barato que 0,36? Sim, por isso que aqui ele parou e começou a subir. Entrou muita intenção de compra aqui. Aqui também da mesma forma, entrou intenção nesse preço. Ele subiu tanto lá em cima que ele acaba fechando em 1,156. Mas a máxima, o preço máximo que ele alcançou foi 1,200. Entendeu? Porque lá em cima, ó, é a máxima, é o preço máximo. Tudo é preço. Preço, comprados e vendidos. Eles estão brigando aqui dentro. Brigando pelo preço, tá?
Então, aqui, o preço máximo desse candle aqui foi 1.200, é só um exemplo, tá? Mas ele fecha em 1.156. Ele chegou e ele abriu aqui 1.036, o preço mínimo que foi disputado, os compradores, quem entrou comprado nesse preço mínimo aqui, 1.025, fez lucro até lá em cima. Se fez, se zerou posição, tá? Se não zerou, ainda tá com as ordens de compra em aberto, beleza? Mas se, teoricamente, a pessoa que comprou nesse preço aqui, comprou aqui, e ela finalizou a operação dela lá, ela fez lucro, porque é assim que se faz lucro. Quando eu compro, eu espero que o preço suba. E nesse caso, ele é um candle de alta, que tem um corpo. O corpo é toda essa barra sólida aqui, é todo esse verdão aqui. Aqui é o pavio, isso aqui é o pavio, esses pirulitinhos que tem aqui, ó, tá vendo? Ó? Pirulito, pirulito, né? É como se fosse uns pirulitos, é um pavio, é um cotoco, ok? Isso é o pavio. Isso é muito simples, tá? Ah, mas Cris, de quanto em quanto tempo que esse candle ele abre e fecha? Porque eu tô vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, tem vários candles aí. Cara, é a seguinte, aqui a gente está num gráfico de 1 minuto, tá? Eu acabei colocando no gráfico de 1 minuto depois que deu ali o problema do relâmpago, tá? Só para a gente entender melhor a movimentação, que eu já vou te mostrar como que ele se movimenta, exatamente como eu fiz aqui o exemplo. Então, de 1 em 1 minuto, fecha um candle e abre. Então, vamos lá. O tempo gráfico é o tempo gráfico que define quando um candle abre e fecha. E lembrando, um candle de alta, no meu gráfico, ele sempre vai ser verde. E na verdade é só olhar. Ah, onde que foi a abertura dele? Foi aqui. Aonde que ele fechou? Lá em cima. Então ele é um candle de alta, tá? Ah, e o candle de baixa, Cris? O candle de baixa é a mesma coisa, tá? Eu vou limpar aqui. E vou usar essa mesma tabelinha aqui, ó. O candle de baixa é a mesma coisa, galera. Ele vai abrir em cima, ele vai se movimentar até aqui, tá? E vai começar a correr lá para baixo e vai vir aqui. Ou seja, aqui e aqui. A gente tem um preço aqui, um preço aqui, um preço aqui e um preço aqui. E aqui nós temos o corpo do candle, tá? Então aqui eu tenho a mínima, o fechamento, tá? Porque um candle de baixa ele fecha embaixo. Aqui a gente tem a abertura, um candle de baixa abre em cima. E aqui a gente tem a máxima, ok? A máxima e mínima não muda em candle. O que muda é abertura e fechamento, ok? E aqui a gente tem o corpo do candle, certo? Então esse candle, ele provavelmente ele fez esse movimento aqui, ó, galera. Ele abriu aqui, talvez ele foi para cima, dando continuidade lá naquele candle lá, enfim, e voltando com muita pressão vendedora. O candle de venda, ele representa que quem ganhou foi os vendedores, mas não necessariamente. Eu vou mostrar para vocês quais são os candles que não necessariamente são de venda, mesmo que sejam de venda, e são de compra, mesmo que sejam de venda, de compra, tá? Aqui então, quais são os candles? Muitas das vezes você tem que olhar assim, ó, poxa, mas um candle ele foi até aqui em cima, tá? E fechou aqui. Então ele teve todo esse pavio aqui, tá? Esse candle realmente ele é um candle de venda. Ele é um candle de venda. Por quê? Se você pegar e botar uma barra aqui, ó, se você entender o movimento que o preço veio, ele sai daqui, vai lá para cima, tentando se tornar um candle comprador e plaus, e fecha embaixo. Então, ele é um candle muito poderoso. Por isso que esse é um dos candles que eu mais amo para entrar numa venda. Olha só, o que aconteceu depois desse candle aqui. Vendeu lá para baixo. Ó. Quem vendeu nesse candle e botou um stop curto, ganhou, tá? Porque entende do movimento do candle, tá? Agora, um candle que ele faz ao contrário, ele abre aqui, vai lá em cima, só que ele fecha de alta. Da mesma forma, para mim, ele ainda é um candle vendedor. Por quê? Porque ele foi lá em cima e tomou pressão nesse nível de preço que os vendedores empurraram. Então é só olhar qual é o maior corpo. É o de venda. Então esse candle também, ele é um candle para a gente entrar vendido em um determinado ponto. Só que nesse caso, quando ele fecha verde, eu espero mais uma confirmação, ou seja, um candle assim, fechar, para daí eu entrar. Beleza? Certo? Então, só explicando que às vezes um candle ele parece ser de alta, mas ele é de baixa, tá? Porque tem que tomar cuidado com como ele fechou.
O pavio, principalmente, é o que mostra a rejeição. E agora nós vamos entrar dentro desse candle e ver o que está acontecendo aqui. Ó, percebe que todos os candles eles são de baixo. Ó. Ele abre em cima, fecha embaixo. Abre em cima, fecha embaixo, tem um pavio e o corpo. Abre em cima, tem o pavio, fecha embaixo, tem o pavio de mínima, o pavio de máxima e o corpo. Ó, esse aqui não tem pavio em cima, então ele abre aqui, vai para baixo, fecha aqui. Esse é o corpo. Então tem uma abertura, tem o corpo, tem o fechamento e eu tenho a mínima, eu não tenho a máxima. Na verdade, a máxima é na abertura, né? É uma abertura com uma máxima aqui também. Aqui eu tenho um pavio, que é a máxima, a abertura, o corpo do candle, o fechamento e um pavio pequenininho aqui embaixo, marcando a mínima. Então, todos os candles, esses últimos 5 minutos, é tudo para baixo aqui agora, tá? Beleza? Então, assim, vamos entender o que está acontecendo no candle. Ó a briga danada que tem aqui. Ó, aqui já começou a ganhar pavio muito embaixo, ó, muito embaixo. Lá não estava ganhando, estava tendo mais pavio. Nem tanto pavio em cima, mas é umas barras muito bonitas, né? Então, aqui, ó, o candle está tentando fechar de baixa, mas tem gente comprando aqui. Por isso que aqui, ó, o preço negou. Tentou ser negociado aqui, ó, para fechar aqui, não. Puff. Ó, ficou mais fraquinho agora. Olha lá os compradores. Os compradores começaram a botar pressão aqui. Só que não necessariamente vai fechar o candle, né? E o preço vai subir lá para cima, tá? Mas aqui está acontecendo isso, ó. Só pela análise do candle eu já consigo ver, ó, muita venda e aqui, ó, os compradores entrando, absorvendo os vendedores. Basicamente é isso, tá? Mas olha só, os compradores estão tentando absorver, mas como tem muita venda, pode ser que o preço ainda continue caindo, tá? Isso aqui eu não opero dessa forma, tá? Tem gente que opera assim, um candle, mas eu não acho que você vai se tornar um profissional fazendo isso, ok? Então, basicamente, essa é a nossa aula de análise gráfica, ok? Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais de candle, o que é o gráfico e tudo mais, e nós vamos para uma aula agora explicativa do que é topo, o que é fundo, tá? Topo, fundo, 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 tá? E mais para frente quebras de estrutura, beleza?